Fala galera, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como que faz teste em processador usado, seja comprado no Mercado Livre, seja comprado no AliExpress. Eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz para testar esses processadores usados. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Recentemente a gente comprou um processador aqui para o computador, um pouco mais rápido, e eu fiz a instalação do processador, tudo certinho, funcionou de primeira. O computador ligou, a temperatura estava ok, tudo certinho, o clock do processador, tudo bonitinho. Só que quando a gente submeteu esse processador ao primeiro teste, o teste de estresse, para ele trabalhar em 100% da capacidade, o que aconteceu? Ele não aguentou tipo 2 minutos. 2 minutos a partir do momento que a gente iniciou o estresse, o computador já deu tela azul, apagou tudo e desligou e não quis ligar mais de jeito nenhum. Então o que a gente tem que entender? Que a princípio o processador pode funcionar de primeira, você montou ele bonitinho, só que há um momento que você submete ele a algum tipo de estresse, o processador pode parar de funcionar. A partir do momento que ele começa a esquentar muito, ele pode parar de funcionar. Então é importante, dependendo do processador que você comprar, é importante você fazer o teste de estresse nele e ver se ele vai aguentar, se ele vai dar conta de trabalhar em condições um pouco mais pesadas. Então bora lá, a gente vai entender como é que faz isso aqui. Para a gente começar, vocês vão precisar desses 3 programinhas, o CPU-Z, o PowerMax e o HW Monitor. Eu vou estar deixando os links deles aí na descrição do vídeo, certo? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão abrir o CPU-Z e você vai conferir as informações do seu processador, se está tudo de acordo com o que diz a descrição, se o clock dele de trabalho aqui está tudo certo, a velocidade de trabalho dele está certinha, o nome dele aqui está certinho. Se isso aqui tiver tudo de acordo, quantidade de núcleos, quantidade de threads, se tiver tudo de acordo, belezinha, a gente vai para o próximo teste. Segunda etapa do teste, deixa eu pegar daqui. Vocês vão abrir aqui o HW Monitor. Vocês vão aqui na parte de processador, vai estar o nome do seu processador. Você vai aqui em temperatura, você vai dar um confere nas temperaturas. A partir assim, dos 38, 40 graus aqui, dependendo do cooler que você estiver usando, tá ok, tá normal. Acima disso, você já começa a abrir um alerta, você vai ter que dar uma olhadinha no seu cooler ou pasta térmica, não sei. Você vai estar conferindo aqui também o uso do processador. Normalmente aqui, como a gente não está usando nada, o computador só está com esse programinha aberto aqui, vai estar baixinho assim mesmo. E aqui é cada um dos clocks do seu processador. No caso são 4 núcleos, então esse aqui é cada um dos 4 núcleos. Quando a gente iniciar os testes, o que você vai ter que ficar atento? Você vai ficar atento na temperatura, qual vai ser a temperatura máxima que ele vai atingir. Esse primeiro canto aqui, ó, essa coluna, última coluna aqui, é a temperatura máxima que o seu processador atingiu durante o uso que você durante o momento de uso que você tá com ele. Essa do meio é a temperatura mínima que ele chegou durante o momento de uso que você abriu o programinha e está usando ele. E essa aqui é a temperatura atual. Da mesma forma que a gente vai falar da potência de consumo dele, né? Aqui, só que isso aqui a gente não vai precisar monitorar a princípio. O uso do processador também. O uso do processador no momento que você está com o programa aberto, o uso mínimo do processador e o uso máximo. Aqui na frequência da mesma ideia, certo? O que você vai monitorar? Temperatura. Você vai monitorar o uso do processador, que vai ter que estar em 100%. Na verdade, você não vai monitorar, né? Você só vai verificar que ele está em 100%. E você vai monitorar que se os clocks vão estar trabalhando de maneira igualitária. Se eles vão estar trabalhando igual, se não vai ter um núcleo que está trabalhando mais do que o outro, ou algo assim, certo? Beleza, entendido isso daqui, vocês vão abrir aqui o PowerMax, que já está aqui no cantinho. Vocês vão aqui nessa abinha Timeout aqui, que é o tempo que você vai deixar ele funcionando, e vai deixar em None, para ele não desligar enquanto você não vir aqui e não der um pause. Que a partir do momento que você der o Start aqui, o seu CPU ele vai começar a ser usado em 100%, ele vai estressar o seu CPU em 100% e ele vai começar a elevar a temperatura, ele vai começar a dar o uso máximo dos clocks, e aí você vai estar monitorando o seu CPU trabalhando em 100%, certo? Então vocês vão vir nessa primeira abinha aqui, ó, essa primeira barrinha, que é a barrinha da CPU, essa segunda aqui é de GPU, tá? Vocês vão vir nessa primeira aqui, que é da CPU, pode deixar em AVX mesmo, e vocês vão dar um Start aqui. A partir do momento que a gente deu o Start, o processador, vocês vão ver aqui, ó, ele já está em 100%, está funcionando em 100%. Vocês podem ver que a potência, o consumo dele aqui subiu também. Estava baixinho, ó, 5.82.
subiu para 58, então ele já está dando um consumo maior. E a temperatura também subiu, ó, 52 graus, 53. Vocês lembram que estava na casa dos 38, 35, se eu não me engano, certo? E vocês vão vir aqui nos núcleos, o uso dos núcleos em 30.90 MHz, 3090 MHz, perdão. Os 4 núcleos estão trabalhando de forma igual, tá certinho. O processador está em 100% e a temperatura tá ok, tá dentro do normal, certo? A partir de até tipo 65%, ó, 65 graus, 70 graus você começa a ficar um pouco atento, mas até uns 60 e poucos graus tá ok, tá de boa. Acima disso, acima de 65, 70, você já começa a ficar um pouco atento, já vê o seu cooler, o cooler do seu computador para estar trocando, já começa a acionar um alertinho aí, certo? A partir do momento que você deu o start aqui, você vai deixar esse programa aqui rodando por umas 4 ou 5 horas. Deixa rodando. Você não vai desligar. Ele vai ter que trabalhar em 100% durante um bom tempo. Você vai, de vez em quando, você vem aqui, dá uma olhadinha, dá uma monitorada, ver como é que tá. E deixa ele funcionando. Umas 4 ou 5 horas. Por quê? Se durante esse período ele der alguma pane, alguma coisa, o computador vai desligar, vai dar aquela famosa tela azul. E aí você vai saber que ele desligou e que ele deu algum problema. Porque o computador ele pode reiniciar também, aí vai fechar os programas. Então o que você tem que fazer? Você tem que deixar ele rodando o máximo de tempo possível. Uns 4, 5 horas já é o tempo suficiente para você ver se esse processador aguenta ou não uma jornada de trabalho, né? Aguenta ou não trabalhar entregando tudo que ele tem, certo? Então esse aqui é o teste que você vai fazer. Eu já vou dar um stop no meu processador aqui, que eu já fiz os testes nele. E aí, ó, quando você dá o stop lá, ele já vai começar a cair. Você vai fazer esse teste por umas 4 horas, 5 horas, vai deixar rodando e de vira e mexe você vem aqui, dá uma olhada, dá uma monitorada para ver se está tudo ok, certo? Lembrando, monitora a temperatura, monitora aqui o uso do processador e monitora os clocks, eles têm que ficar funcionando de maneira igual. Se um clock estiver trabalhando mais do que o outro estiver só com um pouquinho, entregando um pouco, você já vai acender um alerta. Se durante o processo, 1 ou 2 horas aí, o computador desligou, você já vai acender um alerta. Esse processador provavelmente está com algum problema. Se a temperatura dele está subindo demais, está batendo lá nos 70, 75 graus, duas coisas: ou o processador está com problema ou o seu resfriamento não está interessante, certo? Aí você vai ficar atento nisso. Se passou 5 horas, 6 horas, o computador funcionou de boa, a temperatura ficou ok ali dentro da casa dos 60 graus, 65, e o computador não desligou, foi tranquilão, não deu tela azul, não reiniciou, tá de boa, seu processador funciona, beleza, você vai conseguir usar ele por muito tempo ainda, certo? Bom, gente, essa foi a dica de hoje, para vocês estarem fazendo os testes aí nos seus processadores usados. Qualquer dúvida, comenta aí que a gente vai ajudando vocês, beleza? Não se esqueça, deixa o seu like, fortalece o canal aí, ajuda muito, e é isso daí. Falou, galera!